abençoamos em teu nome e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem regressar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Se vocês tiverem aí aquele depoimento da irmã Vilma, deixa no ponto, porque é lindo demais. Testemunho daquela irmã de 90 anos. Você tem aí, deixa no ponto, já já a gente vai entrar. Meus irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é a seguinte: lições do ministério de Jesus que revolucionam a célula. Lições do ministério de Jesus que revolucionam a célula. Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Metodista, que é uma força extraordinária no Brasil e no mundo, foi organizada a partir da visão de John Wesley. E muitos não sabem que lá no século XVIII, a visão de Wesley, que ele entendia que a tarefa de alcançar multidões para Cristo é tão grande que não pode ser executada por uma pessoa só. Então ele trabalhou a ideia de grupos pequenos, que se reuniam semanalmente, para encorajamento mútuo, um ajudando o outro, para prestação de contas da vida espiritual. Um perguntava para o outro: como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua família? E essa visão de John Wesley, que chegou a ter cerca de 25 mil pequenos grupos, é que deu a origem ao nome metodista, o método de grupos pequenos. É uma visão bíblica, é uma visão que tem a sua base nas Escrituras. Quem lê o livro de Atos descobre que a velocidade com que aquela igreja no livro de Atos cresceu, capítulo 2, quase 3.000, depois do capítulo 4, chegando a 5.000, e depois no capítulo 8 não foi mais possível contar, porque era igreja doméstica. Não tinha templo, templo cristão aconteceu 2 ou 3 séculos depois. Era a igreja reunida na casa, reunida para cultuar a Deus, para orar, para encorajamento mútuo, para apoio mútuo, para socorro mútuo, porque todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por dificuldades. Agora mesmo, nosso irmão Claudinei, onde é que está o Claudinei? Olha só, esse moço aqui, que a vida dele é uma inspiração. Ele está aqui e a esposa dele está lá no CTI, em Volta Redonda. Mas ele está aqui, apaixonado pela visão. E como é bom ver no grupo de células palavras de encorajamento para esse irmão. A gente ama você, Claudinei, a gente vai orar por você, filho, tá bom? Uma luta tremenda.
que tem o filho autista, menino abençoado, o Ítalo está lá. Cadê o Ítalo? Ítalo está ali, que bênção que é o menino Ítalo. Inspira, está aqui. Ele é supervisor de célula, junto com o Vanderlei, não é? Veja bem, célula é isso, é cuidado. Eu vi lá no grupo de célula, quantos dizendo, estamos orando por você, irmão, estamos orando por você, irmão, porque só a visão celular permite essa proximidade. Na igreja convencional, é o pastor que ora, é o pastor que visita, é o pastor que aconselha, é o pastor que exorta, é o pastor que socorre. E chega um momento que ele não consegue, porque ele também é ovelha. Mas na visão celular, irmão, preste bem atenção, você pode ser poderosamente usado por Deus para socorrer alguém, para dar uma palavra de encorajamento, para orar por alguém que está com problema com o filho. Nossa irmã Arlene e Gilcemar estão com um filhinho de 3 anos lá no hospital, na UTI pediátrica do regional. Como que a célula é importante. Eu gostaria de ter aprendido a visão celular há muito tempo atrás. E agora sim, nós vamos ter uma aula em 1 minuto sobre o que é célula. 1 minuto. E depois a gente vai analisar um pouquinho esse texto. Ok? Apaga todas as luzes, uma aula de 1 minuto. Você já viu a aula de 1 minuto? Então você vai ter uma aula, apaga tudo, porque agora a gente vai ter uma aula de 1 minuto. Prenda a respiração. Não prenda não, senão morre. Mas preste atenção na aula de 1 minuto sobre o que é célula. Olha só que coisa linda. Apaga ali também, apaga ali também. E ela vai falar rapidamente a importância da célula para ela. A célula é uma segunda igreja que nós temos. Se nós convidarmos uma pessoa para a igreja, a pessoa pode voltar. Mas se convidarmos para ir na casa do amigo, eles vão. E ali na célula vai ser pregada a palavra. Nós vamos saber o problema de um de outro, vamos ajudar. Então a célula é muito importante para a igreja. Quanta pessoa que não pode ir à igreja, mas a célula eles vão. E cada pessoa devia abrir uma porta, receber os irmãos. Porque Deus vai abençoar a casa tão grandemente, muito. Quem deve abrir a porta para a célula agora. Mas em nome de Jesus, eu desejo que a célula continue crescendo, multiplicando, e que todos vão com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vai fazer 90 anos. Me deu uma aula de célula. Fui visitar a irmã Vilma, conversando com ela, transpirando a paixão por pessoas. Eu falei, irmã, vamos gravar um vídeo? Não teve ensaio não, foi de primeira. E ela deu uma aula. Que paixão. Então eu quero que você entenda, você que está aqui, líder de célula, essa visão vem de Deus. Você pode ser um poderoso líder de célula. Você recebe essa palavra? E nós vamos ver então, que lições do ministério de Jesus que revolucionam uma célula. Eu quero analisar esse texto, primeiramente dizendo que o ministério de Jesus, ele era muito dinâmico. Jesus ia onde as pessoas estavam. Ele não as convidava apenas para virem a Ele, mas Ele ia também em busca das pessoas. Gente era o alvo de Jesus. Pessoas de todos os tipos. Gente rica, como Zaqueu. Gente pobre, como uma viúva. Gente famosa, como Jairo. Gente que não era famosa,
Jesus, ele tinha como alvo gente. Eu costumo dizer para os pastores e os que estão muitas vezes sob a minha influência de liderança, que pastor precisa ter cheiro de ovelha. Líder de célula precisa ter cheiro de gente. O que é que eu quero dizer com isso? Conectado à necessidade das pessoas, conectado ao sofrimento das pessoas. Jovens, vocês certamente têm no relacionamento de amizade de vocês pessoas que precisam de Jesus. E quem é que vai ser o braço para alcançá-las? Não vai ser o pastor da igreja, mas pode ser você. Eu fui alcançado porque lá na escola onde eu estudava, alguém falou de Jesus para mim. Eu nunca recebi visita de pastor, e faz uma falta. Eu nunca fui abraçado no sentido de ter uma juventude que foi e que me abraçou e que me acolheu. E eu penso, meu Deus, como seria diferente se eu tivesse tido isso? Mas alguém falou para mim, e porque alguém se preocupou em falar para mim, hoje eu estou aqui falando para vocês. Entende? Pessoas de todos os tipos, então, de todas as classes, faziam parte do alvo de Jesus. E eu quero extrair desse texto 3 verdades, para que nós aprendamos com o ministério do nosso bendito Salvador. Jesus não teorizou sobre amor, não teorizou, ele o praticou. Ele é a encarnação do amor de Deus. E eu quero lhe convidar, nesses próximos minutos, a ver comigo nesse texto quais são as lições que nós podemos extrair da vida de Jesus. É como se nós agora entrássemos num túnel do tempo e parássemos lá ao lado de Jesus. Consegue imaginar isso? Eu não sei você, mas eu ia ficar grudadinho. Eu ia querer a saliva de Jesus. Eu queria estar encostado em Jesus. Eu queria sentir o calor do corpo de Jesus. Então eu quero lhe convidar a estar aprendendo agora que lições o texto oferece e que a gente pode aplicar e revoluciona uma célula. Em primeiro lugar, Jesus viu as multidões. Está aí no versículo de número 36. Vendo ele as multidões. É mais do que ver fisicamente, mas ver espiritualmente. É ver necessidades espirituais. Ver pessoas aprisionadas e que precisavam de libertação. Para Jesus, nós não somos meros números. Nós somos indivíduos, pessoas. Ele vê multidão, mas vê o indivíduo no meio da multidão. Lembra daquele momento? Jesus está passando por Jericó, indo para Jerusalém. Era a sua última passagem por Jericó. E de repente ele para diante de uma árvore, e lá no meio do arbusto, abre-se um rostinho. Jesus olha para aquele rosto de um homem que subiu naquela árvore para vê-lo passar. E Jesus não fez como às vezes a gente faz. Ei, você aí, coisinha, Serafim, José, ei, não é assim que a gente faz? A gente não sabe o nome, saber o nome de uma pessoa, chamar uma pessoa pelo nome, é muito bom, sim ou não? Imagine quando alguém diz assim, qual é o seu nome mesmo, hein?
Às vezes a pessoa convive com a gente. Você sabe que tem gente que às vezes me pergunta: pastor, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome todo mesmo? Aí eu penso assim, eu conto até 10, eu sei, eu preciso amar. Eu preciso amar. Chamar pelo nome é muito bom. Eu me lembro uma ocasião, pregava numa grande igreja lá na Baixada. Preguei de manhã, preguei à noite, depois teve um almoço, depois do culto da manhã, e tinha uma senhora que servia, assim, era aquela diaconisa, e alguém falou o nome dela, eu gravei o nome. No final do culto da noite, todo mundo passando, cumprimentando o pastor, e o pastor da igreja, e eu estava ali, quando aquela irmã passou, eu falei: sua irmã fulana de tal, muito obrigado. Ela levou até um choque. O senhor conhece, me conhece, sabe meu nome? Eu disse: sei, irmã. Eu não disse para ela como eu descobri, né? Segredo, que desvaloriza, né? Não, sei. E ela disse: meu nome. Sabe meu nome? Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Você sabe por quê? Para Jesus você não é número, você é pessoa. Entende? Ele viu multidões. Nós precisamos aprender com Jesus. Ver pessoas que estão tão sedentas de sentido para a vida. Quantas pessoas, você sabia que tem crescido o número de pessoas que estão se suicidando? Aqui em nossa cidade do interior, se suicidou. Você leva porque a gente pensa isso assim nos grandes centros, não é? Sabe por quê? Porque as pessoas estão vazias, precisando de sentido para a vida. E nós precisamos ver pessoas que necessitam conhecer o amor de Deus. Jesus viu as multidões. Ele entendeu, por exemplo, a dor da mulher samaritana. João capítulo 4. Ele parou a sua trajetória lá no verso 4, João 4 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Não era o caminho comum, mas o texto diz, era necessário passar por Samaria. E nesse encontro ele encontrou uma mulher samaritana, que estava no 6º relacionamento, teve 5 maridos e agora estava no 6º. Pensa em uma pessoa que passou por 5 relacionamentos. Ninguém sai de um relacionamento sem perder um pedaço de si. Ninguém, absolutamente ninguém. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que dizem assim: é verdade, pastor. Perdi uma parte de mim num relacionamento que foi traumático, que foi doentio, que foi duro, que foi opressor. Porque ninguém sai de um relacionamento sem perder um pedaço de si. E Jesus ofereceu para esta mulher, que foi ao poço de Jacó buscar água para a refeição. Jesus se apresentou para ela como a água da vida. Porque ele viu. Nós precisamos ver como Jesus viu. E quando a gente tem essa percepção, isso revoluciona a célula. Está entendendo? O grande problema, irmãos, é que nós temos vivido muito voltados para nós mesmos. E nos tornamos insensíveis à necessidade dos outros. Mas quando a gente levanta os olhos, no contexto da mulher samaritana, Jesus disse assim: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Quem levanta os olhos vai ver. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui, hein? Se você sair essa noite daqui,
pedindo a Jesus: Senhor, eu quero ver como o Senhor viu, eu quero ver como o Senhor vê. Você vai experimentar ainda essa semana, guarde o que eu estou lhe dizendo, hein? Que Deus vai colocar alguém no seu caminho para que você de alguma forma compartilhe do amor dele. Às vezes eu encontro algumas pessoas, ou na rua, ou no comércio, e é impressionante. Mal a gente fala alguma coisa, às vezes a pessoa já está contando a vida toda. A vida toda. Problema no casamento, problema com o filho. Foi há uns meses atrás, eu fui lá no mercado municipal. Ano passado, na verdade, eu fui levar um aparelho para consertar e tinha uma senhora parada lá também para ser atendida. E assim, não sei nem como eu entrei na conversa, mas em poucos minutos eu descobri que ela estava sofrendo porque tinha um neto que se envolveu com drogas, que estava preso, passando por dificuldades, e ela sofrendo, e saí dali falando de Jesus, ela dizendo assim: pastor, ore por mim. Você sabe por quê? Porque quando a gente aprende com Jesus a ver as multidões, nós vamos ver. Entende? Guarde o que eu lhe disse aqui, hein? Se você sair daqui hoje com essa compreensão, eu quero ver como Jesus. Ore sobre isso, eu quero ver como Jesus. Mas há uma segunda lição que eu quero retirar desse texto, são 3. Primeiro, a gente precisa ver como Jesus viu as multidões. Mas a gente precisa também sentir como Jesus sentiu. O que é que diz o texto? Vendo as multidões, verso 36, tinha o quê? Grande compaixão. A palavra aqui, compaixão, indica amor, simpatia, afeição, misericórdia. O nosso desafio é para alcançarmos essas pessoas, como diz o texto, que levou Jesus a sentir compaixão, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Nosso desafio é de alcançar essas pessoas. Gente cansada, gente aflita, gente que não tem paz do coração, que vive de aparência, que vive uma fantasia, mas tem um vazio dentro do coração, que só pode ser preenchido. Por quem? Por Jesus. Gente complexada. Ah, quantas pessoas que estão oprimidas por complexo. Sofrem bullying na escola e aceitaram essa cola maldita, e o indivíduo então se vê pelos olhos do que os outros dizem. E quem foi objeto de zombaria começa a se ver com os olhos daquele que zombou, e aceita aquela marca que nunca é uma marca boa, e o indivíduo vai arrastando a sua vida. Aí quando a gente fala do amor de Deus, que a pessoa é amada por Jesus, que Jesus olha para aquela pessoa de forma diferente, Ele ama de forma incondicional, isso é um resgate de autoimagem, compreende? Jesus viu pessoas que andavam cansadas como ovelhas que não têm pastor. Quero dizer uma palavra aqui de orientação às células. Está abençoando você, irmão? Alcançar ovelhas que não têm pastor é o nosso desafio. Agora, não é nosso desafio alcançar ovelhas que já têm pastor. Nós precisamos entender que nós temos 2 alvos. Primeiro,
alcançar aqueles da nossa igreja que não fazem parte de uma célula. Quando eu recebo alguém aqui no gabinete que vai vir, que está querendo se tornar membro da igreja, vai se batizar, ou que está vindo de outra igreja, a gente faz aquela pergunta: você está saindo em paz com o seu pastor? Você já falou com o seu pastor? Por que você quer vir para cá? Aí a pessoa dá os motivos, e eu vejo os motivos, são motivos razoáveis. E eu digo para essas pessoas, quer batizandos, quer membros, pessoas que querem vir de outra igreja, reconciliação, digo assim: eu quero cuidar muito bem de você, mas eu não vou poder fazer isso diretamente. São mais de 1000 pessoas. Hoje eu já não sei o nome de todas as pessoas da igreja e não sinto culpa. Há tempos atrás aqui, olha, terminou um culto, eu estava conversando com umas pessoas aqui. Aí uma era visitante, ou visitante e tal, tudo bem? E você? Para outra moça: e você, tudo bem? Você, de que igreja você é? Ela disse: sou daqui, pastor. Aí eu pergunto: quem que te batizou? O senhor, pastor. Aí o que eu fiz? Eu ri. Sem culpa, porque muita gente. Além disso, os neurônios começam a cruzar as pernas. Estão cansando. Um jeito delicado de dizer que eu estou ficando mais vivido. Então, nosso alvo é alcançar aqueles que são da igreja, não fazem parte de uma célula. Mas eu preciso também dizer que o nosso alvo é alcançar aqueles que não têm igreja. Agora, preste bem atenção. Eu vou citar a palavra de Joel Kominski, que é um especialista em células. Eu vou ler o que ele disse, porque eu concordo com o que ele disse. Ele disse assim: permita-me ser super claro aqui. Seu grupo de célula não é para pessoas de outras igrejas evangélicas. Isso é chamado, disse ele, de roubo de ovelhas, e não é ético. Se uma pessoa faz parte de outra igreja evangélica, ela está debaixo da autoridade e direção espiritual daquele pastor e igreja local. Se você é um líder de célula, você precisa respeitar esse relacionamento espiritual, ordenado por Deus, e encorajar essa pessoa a voltar para a igreja dele ou dela e a iniciar um grupo de célula ou a envolver-se em um dos grupos existentes na igreja. Disse Joel Kominski: membros de célula têm a tendência de convidar seus companheiros, amigos e colegas de trabalho cristãos para os seus próprios grupos de célula. Afinal, é mais fácil convidar um amigo e companheiro cristão do que ter o trabalho difícil de conhecer um descrente ou uma pessoa que não tem igreja. Mas encher seu grupo de célula com cristãos de outras igrejas, disse Joel Kominski, vai eventualmente estagnar seu grupo e ministério celular. Você está entendendo aqui? Não, vou convidar a pessoa da outra igreja para vir para cá. Não faça isso não. Isso não é crescimento. Mas pastor, mas eu tenho um amigo que gostou daqui e quer ficar aqui. É diferente. Você não pode sentar diante de um aquário e... Entendeu? Eu quero ir a mar alto, lá pescar, onde tem robalo, onde tem o atum azul, caríssimo, de $10.000. Você sabia disso? Tem atum de $10.000. Eu quero pescar em mar alto. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque não adianta crescer a igreja, irmãos. Olha, eu estou dando a palavra ética, com o esvaziamento de outra igreja. Eu sei que às vezes alguns fazem assim com a gente. Fazem assim. Mas sabe de uma coisa? Se eu estiver pregando a palavra de Deus com fidelidade,
não vai faltar auditório. Você tinha que aplaudir isso, irmão. Obrigado pela espontaneidade. Nós precisamos, você entendeu essa palavra de orientação? Mas pastor, meu amigo quer. Você não pode encorajá-lo. Mas se ele quiser, você não pode impedi-lo. Deu para entender? Terceiro e último lugar. Precisamos ver como Jesus viu, sentir como Jesus sentiu compaixão. Essa palavra aqui, eu não sou especialista em grego, pastor Reuel que o é. Mas eu fui ler um pouquinho, a ideia aqui de compaixão tem a ver com o intestino, como um reflexo das questões emocionais que se concentram nos intestinos. A pessoa sente aquela... E é verdade, né? Problemas estomacais originados por problemas emocionais, explodem lá no estômago da pessoa. E a ideia de compaixão é sentir dentro aquele desconforto. Nós precisamos sentir como Jesus sentiu. Sentir como Jesus sentiu. Você já teve algum desconforto estomacal? Quem é que já teve? Levanta a mão. É bom ou é ruim? É ruim ou é muito ruim? É muito ruim ou é péssimo? Não é verdade? Quando você estiver sentindo esse tipo de problema, pensa isso, compaixão, estou sentindo aqui dentro. Por fim, amém, gente? Então, Jesus, que lição a gente aprende? A terceira lição. Nós aprendemos com Jesus que Ele viu, que Ele sentiu, mas que Ele lançou um desafio. E com isso eu quero caminhar para o fim. Qual é o desafio? Jesus diz assim: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ou que mande ceifeiros para a sua seara. Essa palavra tem um sentido de urgência. Todo mundo aqui pode ser útil numa célula. Às vezes a gente ouve assim, o líder de célula que fica, que boa palavra sua aqui, Luciane, de ânimo. Mas às vezes o líder fica um pouco abatido porque a célula, irmão, você pode dirigir o louvor? Não, não posso. Ou então você pode organizar o livro de oração, ou então você pode organizar o lanche. Aí acaba muitas vezes que o líder de célula faz tudo sozinho. Que o Espírito Santo nessa noite desperte você para apresentar a resposta a esse desafio. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos os ceifeiros. Ou seja, o campo está branquinho para a colheita, mas poucas pessoas para fazerem essa colheita. Se a colheita não for feita com rapidez, o fruto se perde. Agora pensa bem, se todo mundo sair daqui querendo trabalhar na seara, se apresentar para o líder de célula, meu líder, conta comigo, meu líder, eu quero ser usado, meu líder, eu ouvi lá o pastor falar da lição de Jesus e do desafio, conta comigo. Você pode estar certo que isso dá um gás para o líder de célula. Sim ou não, líder de célula? Aliás, fiquem em pé aqui os líderes de células, por favor. Olha só, esses são os líderes de células. Aproxime-se dela, e diga assim: olha, eu aprendi com a lição de Jesus. Conta comigo. Quero ser útil.
vai fazer bem para você e você vai ver a sua célula fazendo assim, se multiplicando, como a irmã Vilma nos ensinou nessa aula de 1 minuto. Pode sentar. Amém, gente? Há muito a ser feito, mas poucos para fazerem. A célula é a mais eficaz maneira de alcançar pessoas onde elas estão. Há pessoas que têm bloqueio de vir à igreja. Talvez alguns aqui que vieram pela primeira vez, mas podem ir à casa do amigo. Podem ir lá, nós vamos fazer agora em julho, olha que coisa legal. Nós vamos fazer a Semana do Amigo. Que legal essa espontaneidade, né? Semana do Amigo. O que é que vai ser isso? Como a gente já fez. Nós já fizemos aqui há uns anos atrás e tivemos quase 1000 visitantes não crentes nas células. Sabiam disso? Quase 1000 visitantes. Porque a Semana do Amigo vai ser o seguinte, lá no dia da sua célula, você vai fazer uma festa para acolher seus amigos. Agora pensa bem, uma célula com 10 pessoas, se cada um convidar 2 amigos para uma festa da célula, é a Semana do Amigo. Pensa bem, 10 mais 20, aquela célula vai ter 30 pessoas. Agora pensa, aquela célula que o camarada convida, tem gente aqui que tem uma facilidade para convidar. Sabrina, você é uma convidadora extraordinária. Convida mesmo, né? Pensa bem, nós vamos fazer isso em julho, guarde bem. Supervisores já devem ter passado para vocês ou vão passar. Semana do Amigo, pensa aí vocês jovens e adolescentes. Quantos adolescentes tem e as jovens no setor preto? Você tem ideia? Oi? Uns 30. Do dia adolescente, 30, né? Dos jovens aí contando, então umas 80 pessoas o total. Pensa bem, cada um de vocês convidando 2 amigos. É difícil fazer isso? Para uma festa, você tem que fazer uma festa para o amigo. E naquela festa, com direito a cachorro quente. Glória a Deus. Com direito a, dentro da possibilidade de cada célula. Aí depois, todo mundo aqui no encerramento da Semana do Amigo. Você tem que mostrar muito amor para o visitante. Visitante, quando chega na célula, todo mundo deve voltar sua atenção para o visitante. A célula que faz, deve fazer a sua confraternização, que tem aquele momento de comes e bebes, né? Irmão querido, você não pode encher o seu prato ou parar próximo e fazer assim. Você tem que chegar assim, prepara um prato bonito assim para você, visitante. Aí ele vai olhar nos seus olhos, porque isso não é comum lá fora, não. Ele vai olhar para você, mas é para mim, é para você. Preparei com todo o amor para você. Meu irmão, isso é uma bênção. Entende? Então a seara é grande. A célula vai onde a igreja convencional não pode ir. E eu oro a Deus para que a visão celular aconteça de fato na nossa comunidade. Amém? Quantos aqui foram alcançados através da célula? Levante a mão. Fiquem em pé, aliás, olha. Gente, fiquem em pé. Quem foi alcançado pela célula? Olha só. Se fosse um, já teria valido a pena. Mas são vários. O que a gente vai fazer?
Amém? Vamos ficar todos em pé. Já caminhando para o fim, eu não posso encerrar esse culto sem fazer aqui alguns desafios. Jesus disse: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós estamos caminhando com Jesus. Ele viu as multidões, sentiu compaixão. Ele olhou nos olhos dos discípulos e disse assim: olha, a seara é tão grande. Vamos imaginar, ele está dizendo assim: a seara é tão grande e são poucos os ceifeiros. Qual é a sua resposta a esse desafio? Qual é a sua resposta a esse desafio? Você pode dizer: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Lá na minha célula, quero ser a pessoa da oração, quero ser intercessor. Façam campanhas de oração, gente, com recurso do virtual. Você pode fazer reunião de oração virtual. Coloca lá, cadeira do milagre. Apresente-se. Chegue para o seu líder e diga assim: eu quero ser braço de Jesus. A seara é grande. E eu quero fazer 2 ou 3 convites. Primeiro deles, você que está aqui quer dizer assim: pastor, eu quero sentir como Jesus, eu quero ver como Jesus, eu quero responder ao desafio de Jesus. Você quer vir aqui à frente para orar por você? Quer vir aqui à frente? Quer vir aqui à frente? Segundo desafio que eu quero fazer, quem sabe alguém que aqui está e hoje quer entregar sua vida a Cristo, saia do seu lugar e venha à frente. Cheguem mais. Oh, coisa linda. Cadê a banda aqui, irmãos? Irmão Tiago, prepara aqui, irmão. Coisa linda. Coisa linda. Há alguém aqui que está aceitando a Cristo hoje? Se estiver, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Olha que coisa linda. Podem se espalhar mais para cá, olha por favor. Que coisa linda. Nós vamos ter aqui células poderosas. Células poderosas. Amém, gente? Pastor Reuel, vem aqui orar comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que derrame de forma abundante da graça poderosa dele sobre as nossas vidas. Curve a sua cabeça. Se você puder estender a sua mão assim, olha. E agora você vai dizer: Senhor, eu não quero ser refém do medo, da inibição, mas eu quero apresentar minha vida a Ti. Diga: Jesus, aqui está a minha vida, aqui está meu coração. Eu quero ser usado para espalhar células em Barra do Piraí, em Vassouras, em Dorândia, em Vargem Alegre, em Piabas. Oh Deus, me usa. Fala para ele. Pastor. Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento, Pai, pedindo, clamando que o Senhor nos dê um coração como o Teu, que o Senhor crie em nós aquilo que já está no Teu coração, Pai, que o Senhor nos transforme de modo que nós possamos olhar para as pessoas e não ver apenas borrões sem face, mas possamos identificar pessoas de fato, carentes do Teu amor muitas vezes, carentes de relacionamento, carentes de uma palavra de encorajamento, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as pessoas nas multidões assim como Jesus viu, Pai, que nós não passemos indiferentes a tantas pessoas
que estão no nosso caminhar, no nosso dia a dia, mas que o Senhor nos ajude a de fato olhar para elas e enxergá-las verdadeiramente, Pai. Que o Senhor crie em nós e nos dê um coração Amém. igual ao Teu, que sente compaixão por Amém, essas pessoas Senhor. Amém. que caminham muitas vezes sem esperança, muitas vezes sem perspectiva, tantas vezes sem o Senhor. Que o Senhor crie em nós um coração igual ao Teu, compassivo, cheio de amor por essas vidas, disposto a sair da nossa zona de conforto, a dar um passo além e estender as mãos que vão resgatar essas vidas do inferno e trazê-las para a Tua presença, Pai. Senhor, A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando as nossas mãos, apresentando a nossa força, o nosso tempo, apresentando a nossa vida, dizendo que o Senhor pode contar conosco, que nós queremos ser enviados por Ti, que nós somos esses trabalhadores que vão colher os campos que já estão prontos, estão brancos para serem ceifados, Pai. Cria em nós um coração de acordo com o Teu, para que nós possamos de fato alcançar multidões, para que o Teu reino seja implantado nesse mundo através da nossa vida, Pai. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que ainda nesta semana o Senhor coloque pessoas no caminho destes irmãos e eles vão perceber que aquele que quer ser usado, Deus tem prazer em usar. Pai amado, enche-nos com o poder do Teu Santo Espírito, inflama o nosso coração e que possamos ver células se multiplicando, ganhando vidas para Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.